Ezequiel 15. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o que é a árvore da videira mais do que qualquer outra árvore, ou do que um galho que está entre as árvores da floresta? Será a madeira tirada de lá para se fazer alguma obra? Ou homens tomarão um pino dela para pendurar-lhe algum vaso? Eis que é lançado no fogo por combustível. O fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio dela é queimado. Servirá para qualquer obra? Eis que quando estava inteiro não servia para obra alguma, quanto menos agora, quando o fogo o tiver devorado e estiver queimado. Servirá para algo? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo por combustível, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Eu colocarei a minha face contra eles. Eles sairão de um fogo, e outro fogo os devorará. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu colocar a minha face contra eles. Tornarei a terra assolada, porque cometeram uma transgressão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16. Novamente, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faze Jerusalém conhecer as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: teu nascimento e tua natividade é da terra de Canaã, teu pai era amorreu. É da terra de Canaã. Teu pai era amorreu, e tua mãe era heteia. E quanto à tua natividade, no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste levado na água para te limpar. Tu não foste salgada, nem envolta em faixas, nenhum olho se apiedou de ti, para te fazer nenhuma dessas coisas, para ter compaixão de ti, mas tu foste lançada fora do campo aberto, para a repugnância da tua pessoa, no dia em que nasceste. E quando eu passei por ti, e te vi poluída em teu próprio sangue, disse-te quando estavas em teu sangue: vive, sim, disse-te quando estavas em teu sangue: vive. Eu te fiz multiplicar como o broto do campo, e cresceste, e te aumentaste grandemente, e chegaste a excelentes ornamentos. Teus seios são formados, e teu cabelo é crescido. Ao passo que estiveste nua e descoberta. Agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, eis que teu tempo era o tempo de amor, era o tempo do amor. E estendi minha saia sobre ti e cobri a tua nudez. Sim, eu jurei a ti, e entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu te tornaste minha. Então te lavei com água, sim, eu cuidadosamente lavei o teu sangue de ti, e te ungi com óleo. Eu também te vesti com trabalho bordado, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos, e coloquei braceletes sobre as tuas mãos, e uma corrente no teu pescoço, e pus uma joia na tua testa, e brincos em tuas orelhas, e uma bela coroa sobre a sua cabeça. Assim tu foste ornada de ouro e prata, e as tuas vestes eram de linho fino, e de seda, e de trabalho bordado. Comeste de fina farinha, e mel e azeite, e foste extremamente bela, e tu prosperaste em um reino, e teu nome foi adiante entre os pagãos, por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza, que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas tu confiaste em tua própria beleza e prostituíste por causa do teu renome, e derramaste tuas fornicações sobre todo o que passava, ela era dele. E das tuas roupas tomaste, e decoraste os teus lugares altos com diversas cores, e então bancaste a prostituta. Coisas semelhantes não virão, nem assim será.
E também tomaste as suas belas joias de meu ouro e de minha prata, que eu havia te concedido, e fizeste para ti imagens de homens, e cometeste prostituição com elas. E tomaste as tuas roupas bordadas, e as cobriste, e puseste no meu azeite, e o meu incenso diante delas. Meu alimento eu também te dei, fina farinha e o azeite e o mel, e com que eu te alimentava, até os puseste diante delas como cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste a teus filhos e tuas filhas, aos quais tens gerado para mim, e estes sacrificaste a elas, para serem devorados. Acaso tuas prostituições eram pouca coisa para que tivesses matado seus filhos e os entregue a elas, para fazer-lhe passar pelo fogo por elas? E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembraste dos dias da tua juventude, quando estiveste nua e descoberta, e era poluída no teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua perversidade. Ai, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, que também edificaste para ti um lugar eminente, e fizeste para ti um lugar alto em cada rua. Edificaste teu lugar alto em cada cabeça do caminho, e fizeste tua beleza ser abominada, e abriste teus pés para cada um que passava, e multiplicaste tuas prostituições. Também cometeste fornicação com os egípcios, teus vizinhos, grandes de carne, e tens aumentado tuas prostituições para me provocar a ira. Eis que, portanto, estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua comida habitual, e te entreguei à vontade daquelas que te odeiam, as filhas dos filisteus, as quais estão envergonhadas no teu caminho lascivo. Também tens se prostituído com os assírios, porque és insaciável. Sim, tu tens se prostituído com eles, e ainda não podes se satisfazer. Multiplicaste, ademais, a tua fornicação na terra de Canaã até Caldeia, e ainda assim não ficaste satisfeita com ela. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, vendo tu fazeres todas estas coisas, obra de uma imperiosa mulher indecente. Nela edificaste teu lugar eminente na cabeça de cada caminho, e fazes teu lugar alto em cada rua, e não tens sido como a prostituta, visto que te desprezas a paga, mas como uma esposa que comete adultério, que toma estranhos ao invés do seu marido. Eles dão presentes a todas as prostitutas, mas tu dás os seus presentes a todos os teus amantes, e lhes contratas para que possam vir a ti de todo lado por sua prostituição. O contrário está em ti de outras mulheres em tuas prostituições, visto que nenhuma te segue para cometer prostituições. E nisso tu dás recompensa, e nenhuma recompensa é dada a ti, portanto és contrária. Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, porque a tua imundície foi derramada, e a tua nudez descoberta, através das tuas prostituições com os teus amantes, e com todos os ídolos das tuas abominações, e pelo sangue dos teus filhos que tu deste a eles. Eis que, portanto, eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais tens tomado prazer, e todos aqueles que tu tens amado, com todos aqueles que tu tens odiado, e ajudá-los-ei ao redor contra ti, e descobrirei a tua nudez a eles, para que possam ver toda a tua nudez. E julgar-te-ei como as mulheres que quebram o matrimônio e derramam sangue são julgadas. E entregar-te-ei ao sangue de fúria e de ciúme, e entregar-te-ei também nas mãos deles. E eles derrubarão o teu lugar eminente, e quebrarão os teus altos lugares, e te despirão também de tuas roupas, e tomarão as tuas belas joias, e te deixarão nua e descoberta. Eles também trarão para cima uma companhia contra ti, e te apedrejarão com pedras, e te traspassarão com as suas espadas. E eles queimarão as tuas casas com fogo, e executarão juízos sobre ti à vista de muitas mulheres,
e te farei cessar de prostituires. E também não darás mais paga. Assim eu farei a minha fúria a respeito de ti descansar. E meu ciúme partirá de ti, e me aquietarei, e não ficarei mais irritada. Porquanto tu não tens lembrado dos dias da tua juventude, mas me incomodaste com todas estas coisas. E eis que, portanto, eu também recompensarei o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus. E não cometerás esta lascívia sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará este provérbio contra ti, dizendo: como é a mãe, também é a sua filha. Tu és filha de tua mãe, que aborrece o seu marido e os seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que aborrece os seus maridos e os seus filhos. Vossa mãe era Beteia, e vosso pai a morreu, e tua irmã mais velha é Samaria, ela e suas filhas, que habitam à esquerda, e a tua irmã mais nova, que habita à direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não tens andado segundo os seus caminhos, nem fazes segundo as suas abominações. Mas, como se isto fora uma coisa muito pequena, foste mais corrompida do que elas em todos os teus caminhos. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, nem ela, nem as suas filhas, como tu tens feito, tu e tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma: orgulho, plenitude de pão e abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas. Nem fortaleceu a mão do pobre e necessitado, e foram arrogantes e cometeram abominação diante de mim. Portanto, eu os levei embora ao ver isto. Nem Samaria cometeu a metade de teus pecados, mas multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também, que julgaste as tuas irmãs, carrega a tua própria vergonha pelos teus pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas. Elas são mais justas do que tu. Sim, confunde-te também e carrega a tua vergonha. Nisto justificaste as tuas irmãs. Quando eu trouxer novamente o cativeiro delas, o cativeiro de Sodoma e de suas filhas, e o cativeiro de Samaria e de suas filhas, então eu trarei novamente o cativeiro dos teus cativos no meio delas, para que possas carregar tua própria vergonha e possas ser confundida em tudo o que fizeste. No que és consolo para elas, quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas retornarem ao seu estado anterior, e Samaria e suas filhas retornarem ao seu estado anterior, então tu e tuas filhas retornareis ao vosso estado anterior, porque a tua irmã Sodoma não foi mencionada pela tua boca no dia do teu orgulho, antes que a tua perversidade fosse descoberta, como no tempo da tua vergonha, das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezam ao redor. Tu tens carregado a tua lascívia e as tuas abominações, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu farei contigo como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando o pacto. Contudo, eu me lembrarei do meu pacto contigo nos dias da tua juventude, e estabelecerei para ti um pacto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás quando receberes tuas irmãs, tua mais velha e tua mais nova, e te darei por filhas, mas não pelo teu pacto, e eu estabelecerei o meu pacto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que possas lembrar e te confundir, e nunca mais abrir a tua boca por causa da tua vergonha. Quando eu estiver calmo em relação a tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 17. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, propõe um enigma e fala uma parábola à casa de Israel, e dize: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia com grandes asas compridas e cheias de penas,
que tinha diversas cores, veio ao Líbano e levou o mais alto galho do cedro. Ele cortou o topo dos seus galhos novos e carregou-o para uma terra de comércio. Ele o pôs numa cidade de mercadores. Ele também tomou da semente da terra e a plantou no solo frutífero. Ele a colocou junto às grandes águas e a pôs como um salgueiro. E cresceu e tornou-se numa videira larga e de baixa estatura, cujos galhos se voltavam para ela e as suas raízes estavam debaixo dela. Então tornou-se uma videira e gerou galhos e lançou ramos novos. Houve também uma grande águia, com grandes asas e muitas penas, e eis que essas videiras dobrou suas raízes em sua direção e lançou seus ramos em sua direção, para que pudesse regá-la pelos sucos de sua plantação. Esta estava plantada em um bom solo, junto às grandes águas, para que pudesse trazer seus ramos e para que pudesse dar frutos, para que pudesse ser uma videira formosa. Dize, assim diz o Senhor Deus, prosperará ela? Não lhe arrancará as suas raízes e não cortará fora o seu fruto para que murche? Murchará em todas as folhas de seus renovos, mesmo sem grande força ou muitas pessoas para arrancá-la pelas suas raízes. Sim, eis que, estando plantada, prosperará? Não secará totalmente quando o vento do leste a tocar? Secará nos sulcos onde cresceu. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabei o que essas coisas significam? Dize-lhes, eis que o rei da Babilônia chegou a Jerusalém e tomou seu rei e os seus príncipes, e os conduziu consigo para a Babilônia, e tomou a semente do rei, e fez um pacto com ele, e fez um juramento com ele, e também tomou os poderosos da terra, para que o reino pudesse ser abatido, para que não pudesse se levantar, mas que através do manter do seu pacto pudesse ficar de pé. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus embaixadores ao Egito, para que pudessem dar-lhe cavalos e muitas pessoas. Prosperará ele? Escapará aquele que comete tais coisas? Ou quebrará ele o pacto e entregar-se-á? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente no lugar onde o rei habita, que o fez rei, cujo juramento ele despreza e cujo pacto ele quebrou. Com ele no meio de Babilônia morrerá. Nem Faraó com seu poderoso exército e grande companhia fará algo com ele em guerra, lançando montes para cima e construindo fortes, para cortar fora muitas pessoas. Vendo que ele desprezou o juramento, quebrando o pacto, quando eis que ele havia concedido a sua mão, e fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como estou vivo, certamente meu juramento que desprezou e o meu pacto que ele quebrou, até mesmo isto recompensarei sobre a sua própria cabeça. E estenderei minha rede sobre ele, e ele será tomado em meu laço, e eu o trarei à Babilônia, e pleitearei com ele lá por sua transgressão, que transgrediu contra mim, e todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e aqueles que permanecerem serão espalhados em direção a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, tenho falado isso. Assim diz o Senhor Deus, eu também tomarei do galho mais alto do alto cedro, e o estabelecerei, e eu vou cortar do topo de seus ramos um tenro, e o plantarei sobre o monte alto e eminente. No monte da altura de Israel o plantarei, e gerará ramos, e dará fruto, e será um cedro formoso, e debaixo dele habitarão todas as aves de toda a asa. Na sombra dos seus ramos habitarão, e todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubei a árvore alta, exaltei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, disse e o falei. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ezequiel 18. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: Que quereis vós dizer, usando este provérbio, que diz respeito à terra de Israel, dizendo:
Os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é que se embotaram. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para usarem este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho. A alma do filho também é minha. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se um homem for justo e fizer aquilo que é lícito e certo, que não come sobre os montes, nem levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina a mulher do seu vizinho, nem chega a uma mulher menstruada, e não oprime a ninguém, mas restaura ao devedor o seu penhor, não prejudica a ninguém através de violência, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa. Ele não dá sobre usura, nem toma nenhum aumento, que retira sua mão da iniquidade, executando o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardado os meus juízos para lidar. Verdadeiramente ele é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho que for ladrão, derramador de sangue, que fizer ao semelhante qualquer uma destas coisas, e que não fizer nenhum daqueles deveres, mas que coma sobre os montes e contamine a mulher do seu vizinho, oprimindo o pobre e necessitado, prejudicando através de violência, não restaurando o penhor e levantando seus olhos aos ídolos, cometendo abominação, dando sobre usura e tomando aumento, ele viverá, ele não viverá. Aquele que tem feito todas estas abominações certamente morrerá, seu sangue será sobre ele. Agora, eis que se ele gerar um filho, que vendo todos os pecados cometidos por seu pai e considerar, e não o fizer como tal, que não come sobre os montes, nem levanta os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamina a mulher de seu vizinho, nem oprime a ninguém, e não retém o penhor, nem prejudica através de violência, mas dá seu pão ao faminto e cobre o nu com roupa, que tiver retirado a sua mão do pobre, que não recebe usura nem aumento, executando meus juízos, andando em meus estatutos, ele não morrerá pela iniquidade de seu pai, ele certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque ele cruelmente oprimiu, prejudicou o seu irmão pela violência e fez aquilo que não é bom entre seu povo, eis que ele morrerá em sua iniquidade. Ainda assim dizeis, porque o filho não carrega a iniquidade do pai? Quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os meus estatutos, e os tiver feito, ele certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Contudo, se o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer aquilo que é lícito e certo, certamente viverá. Ele não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão mencionadas a ele. Na sua justiça que fez, ele viverá. Tenho eu qualquer prazer em que todo o perverso morra, diz o Senhor Deus, e não que ele se desvie de seus caminhos e viva? Mas quando o justo se afasta da sua justiça e comete iniquidade e faz de acordo com as abominações que o homem perverso faz, ele viverá? Todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas em sua transgressão, que ele transgrediu, e em seu pecado que ele pecou. Neles ele morrerá. Ainda assim, dizeis, o caminho do Senhor não é reto. Ouvi agora, ó casa de Israel, meu caminho não é reto? Não são seus caminhos inconstantes? Quando um homem justo se afasta da sua justiça e comete a iniquidade, e morre nela, por causa da sua iniquidade que fez, ele morrerá. Novamente, quando o homem perverso se desvia da sua perversidade que cometeu e faz aquilo que é lícito e certo, salvará sua alma viva.
porque ele considera e se afasta de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Assim, ainda assim, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é reto. Ó casa de Israel, não são retos os meus caminhos, não são desiguais os vossos caminhos. Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não será a vossa ruína. Lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Pois eu não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 19. Além disso, leva tu para cima a lamentação pelos príncipes de Israel, e dize: o que é a tua mãe? Uma leoa, ela se deita entre os leões, ela nutriu seus filhotes entre os jovens leões. E ela trouxe um de seus filhotes. Ele se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. As nações também ouviram sobre ele e ele foi tomado em sua cova. E eles o trouxeram com correntes até a terra do Egito. Agora, quando ela viu que tinha esperado e que sua esperança estava perdida, então ela tomou outro de seus filhos e fez dele um jovem leão. E ele foi para cima e para baixo entre os leões. Se tornou um jovem leão e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E ele conheceu os seus palácios assolados e devastou as suas cidades. E a terra foi assolada e a sua plenitude pelo barulho do seu rugido. Então as nações se juntaram contra ele em cada lado das províncias, e estenderam sua rede sobre ele, e foi apanhado na cova deles, e eles o puseram em custódia, em correntes, e o trouxeram ao rei de Babilônia, trouxeram-no dentro de fortificações, como para que sua voz não mais fosse ouvida sobre os montes de Israel. Tua mãe é como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela foi frutífera e cheia de ramos, por causa das muitas águas, e ela tinha varas fortes para os cetros daqueles que governavam, e sua estatura foi exaltada entre os grossos ramos, e ela apareceu na sua altura com a multidão dos seus ramos, mas ela foi arrancada com fúria, foi lançada ao chão, e o vento leste secou o seu fruto. Suas fortes varas se quebraram e murcharam. O fogo as consumiu, e agora ela está plantada no deserto, em um chão seco e sedento. E o fogo saiu de uma vara dos seus ramos, que devorou seu fruto, para que ela não mais tenha vara forte para ser um cetro para dominar. Essa é a lamentação e servirá de lamentação. Ezequiel 20. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, no 10º dia do mês, que alguns dos anciãos de Israel vieram para inquirir do Senhor, e sentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Viestes para me inquirir, como eu vivo, diz o Senhor Deus. Eu não serei inquirido por vós. Tu os julgarás, filho do homem, julgarás tu a eles? Faze-lhes conhecer as abominações de seus pais. E diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. No dia quando eu escolhi a Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecido àqueles na terra do Egito, quando eu levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus, no dia em que eu levantei a minha mão para eles, para trazê-los da terra do Egito para uma terra que eu já tinha descoberto para eles, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então lhes disse:
Lançai fora cada homem as abominações de seus olhos, e não vos corrompeis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Eles não lançaram cada homem as abominações de seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse: eu derramarei minha fúria sobre eles, para concluir minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos, no meio dos quais estavam, a cuja vista eu me fiz conhecido por eles, trazendo-os para fora da terra do Egito. Portanto, eu os fiz sair da terra do Egito e os trouxe ao deserto. Eu dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, se um homem cumprir, ele viverá neles. Além disso, eu também lhes dei os meus Shabbats para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Eles não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos. O que, se um homem o fizer, ele viverá neles. E os meus Shabbats poluíram grandemente. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto para os consumir. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que este não fosse poluído diante dos pagãos, a cuja vista eu os trouxe para fora. Ainda assim, eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu não os trouxesse para a terra que eu lhes tinha dado, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras, porque eles desprezaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, mas poluíram os meus Shabbats, porque o seu coração ia após os seus ídolos. Todavia o meu olho lhes poupou de destruí-los, nem fiz um fim deles no deserto. Mas eu disse a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem observais os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos, e executai-os e santificai os meus Shabbats, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Porém, os filhos se rebelaram contra mim, e eles não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para o executar. O que, se um homem o fizer, ele viverá neles. Eles poluíram os meus Shabbats. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles, para cumprir minha ira contra eles no deserto. Todavia eu retirei a minha mão e forjei por causa do meu nome, para que não fosse poluído à vista dos pagãos, a cuja vista eu os trouxe adiante. Eu também levantei a minha mão para eles no deserto, para que eu os espalhasse entre os pagãos e os dispersasse pelas nações, porque eles não haviam executado os meus juízos, mas desprezado os meus estatutos, e poluído os meus Shabbats, e os seus olhos estavam atrás dos ídolos de seus pais. Portanto, eu dei-lhes também estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. E eu os poluí em seus próprios dons, nos quais eles faziam passar pelo fogo tudo o que abre o útero, para que eu pudesse fazê-los desolados, para que no fim eles pudessem saber que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda assim nisto vossos pais me blasfemaram. E nisso eles cometeram transgressão contra mim, pois quando eu os trouxe para a terra, pela qual eu levantei a minha mão para dá-la a eles, e então eles viram toda a alta colina e todas as árvores espessas, e eles ofereceram ali os seus sacrifícios, e lá apresentaram a provocação das suas ofertas. Ali também eles fizeram seu doce sabor, e ali derramaram as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes disse: o que é o alto lugar para onde vós ides? E seu nome é chamado de Bamá até este dia. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: vós estáis poluídos segundo a maneira de vossos pais, e cometeste prostituição segundo suas abominações.
Pois quando ofereceis os vossos dons e fazeis vossos filhos passarem pelo fogo, poluís a vós mesmos com todos os vossos ídolos, até este dia. E eu serei inquirido por vós, ó casa de Israel. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós, e aquilo que vem à vossa mente de modo algum sucederá. Isto que dizei, nós seremos como os pagãos, como as outras famílias das nações, para servir a madeira e a pedra. Como eu vivo, diz o Senhor, certamente que com mão poderosa e com braço estendido e com a fúria derramada eu governarei sobre vós. E eu trarei para fora dos povos e vos ajuntarei fora das terras nas quais estáis espalhados. Com mão poderosa e com braço estendido e com fúria derramada, e eu vos trarei para dentro do deserto do povo, e ali eu pleitearei convosco face a face, como eu pleiteei com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim eu pleitearei convosco, diz o Senhor Deus. Eu vos farei passar debaixo da vara, e eu vou trazê-los para o vínculo do pacto. E eu purgarei dentre vós os rebeldes, e aqueles que transgridem contra mim, e eu os trarei adiante para fora da nação, onde eles permanecem temporariamente, e eles não entrarão na terra de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor: se a mim não me ouvirdes, de hoje em diante, e de cada um atrás dos seus ídolos e sirva-os, mas não poluís mais o meu santo nome com vossos presentes e com vossos ídolos, porque o meu santo monte, no monte da altura de Israel, diz o Senhor, ali me servirá toda a casa de Israel, todos eles na terra. Ali eu aceitarei e requererei vossas ofertas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Eu vos aceitarei com o vosso doce cheiro, quando eu vos trouxer para fora dos povos e vos ajuntar fora das nações por onde estivestes espalhados, e eu serei santificado em vós diante dos pagãos. E vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos trouxer para dentro da terra de Israel, na terra pela qual eu levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos feitos, com que fostes contaminados e detestáveis a vós mesmos, à nossa própria vista, por todos os males que cometestes. E vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver forjado para convosco por causa do meu nome, não de acordo com os vossos caminhos perversos, nem de acordo com as vossas ações corruptas, ó vós, casa de Israel, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, coloca a tua face em direção ao sul, e derrama a tua palavra em direção ao sul, e profetiza contra a floresta do campo do sul. E dize à floresta do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu acenderei um fogo em ti, e ele devorará toda a árvore verde em ti. E toda árvore seca e chama flamejante não se apagará. Todas as faces do mundo ao norte se queimarão lá, e toda a carne verá que eu, o Senhor, o acendi. Isto não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, ele não fala parábolas? Amém.